Fala, meus queridos. Gente, tá vendo? Eu sou um pouco estabanada. Na última aula eu acabei deixando o celular cair. Mas não se importem com isso não, tá vendo? Que eu tô falando? Que às vezes a gente tem dificuldades com tantas coisas. Isso é comum ao ser humano, ter dificuldade. E a minha dificuldade foi estar gravando essas aulas aí, esses vídeos pra vocês, né? Mas eu creio que vocês devam prestar atenção mesmo nos assuntos, certo? Não presta muita atenção em mim não, presta atenção nos assuntos que são falados e são tratados aqui nesse curso, porque vocês vão receber o certificado e não só vocês estão aprendendo, como eu também estou aprendendo, certo? E que quem sabe de uma outra ocasião que eu for ter que fazer esses vídeos, né? Fiquem melhor, vocês também deem sugestões de como ficaria melhor. Então é isso, gente. É um aprendizado que eu creio que eu vou levar para a vida toda. E que, quem sabe, nos próximos vídeos eu vou estar fazendo um trabalho melhor para apresentar para vocês aí do outro lado da telinha, tá bom? Vamos continuar falando sobre nosso espectro autista, né? Como é, o que é, quais são os sinais que as pessoas que têm o autismo eles apresentam. E depois a gente vai ver se a gente fala um pouquinho sobre o TOD, tá? Que é o transtorno positivo desafiador também. Muito comum na atualidade crianças terem o diagnóstico do TOD. Tá? E eu preciso que vocês saibam o que é, como se dá esse TOD, como se dá esse transtorno do espectro autista e tudo mais, tá? Vamos continuar. Em muitas coisas em nossas vidas. Por exemplo, a maneira como aprendemos, sentimos e nos comunicamos. Tudo isso vem do cérebro, porque é o cérebro que conecta a gente com o mundo. Em algumas pessoas, essa conexão acontece de um jeito bem particular, influenciando seus sentidos e percepções. E essa forma única de se conectar com o mundo se chama autismo, ou para ser mais exato, transtorno do espectro do autismo. O cérebro do autista recebe as sensações que vêm do corpo de modo diferente, provocando uma dificuldade na organização das informações, e isso mexe com seu comportamento. Neste momento, sua capacidade de se comunicar diminui, o que prejudica sua interação com as outras pessoas. Ele também costuma se concentrar bastante em temas específicos, além de fazer movimentos repetitivos. Tudo isso são reações a situações que causam desconforto. É como se fosse um mecanismo de defesa que o autista usa para se acalmar. Mas o autismo não provoca apenas comportamentos desse tipo. Ele também pode gerar habilidades especiais, deixando o autista super talentoso em atividades que são muito difíceis para quase todo mundo, como tocar piano, desenhar ou fazer contas matemáticas bem complicadas. O autismo é assim, uma maneira única de se relacionar com o mundo, que precisa de atenção e cuidado, mas que também traz surpresas. Quem compreende isso consegue participar desse universo particular do autista e contribuir para seu bem-estar e desenvolvimento. Quanto antes isso acontece, melhores são os resultados. Com conhecimento e dedicação, todos podem fazer sua parte, ensinando e aprendendo com o autista, porque essa é a beleza da diversidade. Cada um é de um jeito e todos nós somos únicos. Ser diferente não é ser melhor nem pior, é ser humano. Vocês viram, gente, que vídeo bem legal, curto, objetivo, bem explicativo, falando sobre a questão do autismo, né? O nome autismo ele já deixa aí subentendido que auto, vem de si mesmo, né? As pessoas que têm autismo, elas têm um comportamento próprio, elas se define, vamos supor, ela tem comportamentos próprios só dela. Então, cada pessoa que apresentar autismo, ela não vai ter
um comportamento semelhante a outro que possui também autismo. Cada um vai ter um comportamento diferente, cada um vai ter um mundo diferente, né? Que precisa ser trabalhado de maneira diferente também. E a gente tem que ter esse entendimento para que a gente tenha um olhar mais sensível, né? Para que a gente consiga ajudá-los da melhor forma possível. Eu assisti um filme uma vez falando sobre o autismo, que as pessoas que definiam aquelas crianças com autismo no filme diziam que eles eram verdadeiros artistas. Eles não eram autistas, eles eram verdadeiros artistas. E sim, eles eram artistas no que eles gostavam de fazer, né? Porque por mais que eles tivessem muita dificuldade em outras coisas, né? Eles tinham uma habilidade extraordinária em outras. Então as pessoas viam como verdadeiros artistas e, de um certo modo, por um tempo foi difícil para a mãe, nesse filme, viu, gente, que é até baseado em fatos reais. Por alguns instantes foi bem difícil a sociedade aceitar aquela família. Não foi aqui no Brasil, foi fora do Brasil. Mas com o tempo as pessoas, vizinhos, aquelas pessoas que conheciam essa mãe, que era mãe solteira, com 3 filhos autistas, era uma vida assim bastante assim, não vou dizer que era fácil porque não é, porque mesmo tendo um filho que não tem autismo, que não tenha qualquer dificuldade de aprendizagem, é difícil você ser mãe, assumir o papel de mãe de verdade, né? Como eu falei, mãe não é aquela que coloca a criança no mundo, mãe vai muito além disso, né? E essa mãe com três garotos com autismo, ela tinha um comprometimento com eles muito grande. E ela compreendia eles assim de uma maneira bastante especial. Por isso que o filme fala uma família especial. Se vocês também depois puderem assistam, que é muito interessante, falando sobre essa questão do autismo. Já assisti outros documentários também, muito legais. Não sei se eu vou conseguir compartilhar aqui com vocês, mas são bastante sugestivos, são bastante interessantes, que eu creio que se vocês se aprofundarem mais nos assuntos, vocês cada vez mais vão ter um olhar diferenciado, vão melhorar, né, em muitos aspectos, né? Porque conhecer o outro é muito importante. Eu acho muito rico você ter essa preocupação em entender como é que funciona algumas pessoas, algum comportamento, né, como funciona o mundo de outras pessoas, o mundo na visão de outras pessoas. Eu acho muito interessante você cada vez mais aprender. Eu acho que esse doutor aqui também ele fala um pouquinho sobre... Você já ouviu falar de autismo ou transtorno do espectro do autismo? Sabe quando suspeitar desse problema? Então preste atenção, porque nesse vídeo eu vou falar das principais características do diagnóstico, quais são os grupos de risco, um pouco de tratamento e muito mais. Como você deve imaginar, existe muita informação sobre o autismo. Muitas verdadeiras, baseadas em estudos científicos, mas também muita mentira, as conhecidas fake news. Nesse vídeo, eu vou tentar esclarecer ponto a ponto todos os aspectos mais importantes desse tema. Então, para começar, acho que a primeira informação que você deve saber é quando você deve suspeitar que seu filho ou alguma criança com quem você convive tem autismo, ou, como falamos na medicina, algum transtorno do espectro do autismo, o TEA. Existem várias características ou sinais desse problema, por isso eu vou destacar as mais importantes. Você acha que seu filho tem dificuldade em se relacionar com outras pessoas? Isso sempre ocorre no autismo e se manifesta de diferentes formas, como por exemplo, dificuldade de contato visual. A criança evita olhar nos olhos, ou ela até olha, mas logo foge o olhar, como se outras coisas lhe chamassem mais a atenção, ou mesmo como se essa troca provocasse... É importante saber, como eu falei, vou falar de novo, que no espectro autista
Muitos vão ter características similares e outros não. Então, nem sempre a criança que apresenta dificuldade de comunicação, ela vai ter o espectro autista. Então, é muito relativo, precisa se entender mesmo para poder saber direitinho do que se trata essa dificuldade aí na relação social. Até porque também quem possui autismo nem sempre vai apresentar essas dificuldades de interação. Às vezes ele vai ter uma interação bem tranquila e quando vai ver ele tem autismo. Entendeu? Então tudo precisa ser trabalhado, precisa ser estudado. Algum desconforto, desinteresse nas pessoas. A criança prefere ficar sozinha ou se diverte mais com objetos do que com brincadeiras ou jogos com outras pessoas. A criança tem dificuldade de expressar os sentimentos, chora muito, não consegue ser consolada, fica muito irritada ou mesmo dá risadas, sem grandes motivos aparentes. Ou outro exemplo, a criança se machuca, tem um corte que está sangrando e nem percebe, continua fazendo sua atividade, como se não sentisse dor. Você já notou alguma dificuldade de comunicação nessa criança? Os sinais mais importantes relacionados à comunicação são: a criança pode não falar ou apenas ter um atraso no início da fala, que normalmente ocorre até os 2 anos. Tem muita dificuldade em começar ou manter uma conversa. Fala poucas palavras, tem uso repetitivo de algumas palavras ou sons que chamamos de ecolalia. Então, quando eu pergunto, quer água? Ao invés de responder sim ou não, ela repete, quer água? Ou água, água, água. Quando vai solicitar algo, muitas vezes prefere dizer na terceira pessoa, ou seja, só para exemplificar. Um menino chamado João diz, João quer água, ao invés de eu quero água. Pode ainda ter dificuldade de entender perguntas ou orientações simples, por dificuldade de prestar atenção, principalmente quando não é de seu interesse. É comum a queixa de que a criança não olha ou não responde quando chamada pelo nome, mesmo sem ter problemas auditivos. Alteração no tom ou ritmo anormal da fala, podendo usar uma voz cantada ou mesmo sem variar a entonação, semelhante a um robô, um jeito diferente e característico de conversar, em que a mímica facial é pouco expressiva. Apresentam dificuldade de contar ou florear uma história, sendo muito objetivos e suprimindo os detalhes. Por outras vezes, quando gostam de determinados assuntos, não param de falar e às vezes se tornam chatos, cansativos e repetitivos. Você já reparou se tem alguma alteração comportamental? Eu vou explicar melhor os sinais que sugerem essa alteração. Movimentos repetitivos, como balançar a cabeça, tronco e as mãos, é o que chamamos de estereotipias. Preferência em pisar na ponta dos pés. Preferências alimentares, ou melhor, seletividade alimentar. Come poucos alimentos, sem variedades de cores, sabores ou texturas. Apego excessivo a objetos ou a rotinas. Está sempre com o mesmo brinquedo na mão. Assiste sempre o mesmo desenho no mesmo horário. Só usa um determinado sapato. Pode ter intolerância à luz, som alto ou toque em texturas diferentes, como areia, algodão e grama, como se esses estímulos fossem muito desconfortáveis. Ficam andando de um lado para o outro, ou mesmo ficam rodando de maneira repetitiva, sem objetivo. Não dão a função ao brinquedo. Preferem rodar a roda do carrinho ou mesmo jogar o xilofone no chão, ao invés de tocar as teclas. Nas brincadeiras imitativas ou faz de conta, que é o mundo da imaginação, preferem brincar sozinhos. Brinco de mamãe e filhinha, com boneca, de comidinha, mas não consigo mesmo brincar com outras crianças ou mesmo com adultos. Não deixo os outros entrarem nas minhas brincadeiras. Além dessas, existem muitas características do autismo, mas quero deixar claro que a criança não precisa ter todas elas para que você suspeite do problema. Na presença de comportamento suspeito, você deve ficar atento. Você deve saber também que essas características que eu falei podem ser mais notadas em crianças com idade maior que 2 anos, porque a essa idade as demandas sociais são menores e os sinais mais sutis. Antes dos 2 anos, os bebês
bebês têm várias habilidades sociais e a ausência delas é altamente sugestiva de TEA. Aos 4 meses ou mesmo antes, é esperado que o bebê tenha preferência pelo rosto e voz humana, e a ausência desse sinal é preocupante. Ele deve procurar quando seu nome é pronunciado em voz alta. O bebê tem a iniciativa de emitir sons ou movimentos, como estender os braços em busca de colo ou oferecer o pé ou a mãozinha para ser cheirada, beijada, para brincar mesmo. Com 6 meses, o bebê deve responder com um sorriso ou expressão feliz às brincadeiras das pessoas na maior parte das vezes. Com 9 meses, o bebê consegue imitar sons e expressões faciais. De 12 a 14 meses, já gesticula e tagarela, como se conversasse. Aos 16 meses, já diz palavras isoladas. Com 24 meses, forma frases de 2 palavras. Diante de dificuldades ou ausência dessas habilidades, você deve procurar orientação médica para o entendimento correto do diagnóstico. O diagnóstico é feito pela observação de um profissional treinado e especializado. Esse profissional vai levar em consideração o relato das pessoas mais próximas e avaliar a criança, procurando identificar ou descartar as características que eu falei. Além disso, é muito importante entender se essas características ocorrem desde o início da infância e observar se o possível comportamento compatível com o autismo está presente em diferentes contextos e situações, como exemplo em casa, na escola, na comunidade de uma maneira geral. Se esse conjunto de observações estiverem coerentes e sugestivas do problema, se faz o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, que ainda será classificado em leve, moderado e grave, a depender da necessidade de ajuda e independência da criança. Nos quadros leves, precisam de pouca ajuda. Os moderados precisam de ajuda em diversas situações e os graves precisam de ajuda na maior parte do tempo. Repare, eu não falei em autismo infantil, autismo atípico, síndrome de Asperger, autismo de alto funcionamento e transtorno global do desenvolvimento. Essas eram classificações feitas no passado. Hoje em dia falamos apenas em transtorno do espectro do autismo. Essa explicação sobre diagnóstico já responde uma dúvida muito comum. Existe algum exame que confirme o diagnóstico? A resposta é não. Nenhum exame consegue identificar o problema. Como falei, o diagnóstico é clínico e baseado em todas as características que eu falei. Mas afinal de contas, o que causa o autismo? A medicina não sabe ao certo a causa do problema. Sabemos que alguns fatores aumentam o risco, como ser menino. O autismo é 4 vezes mais comum no sexo masculino. Causas genéticas. Existe um risco mais elevado de autismo quando a história familiar é positiva para esse transtorno. Causas ambientais, como poluição, cidades mais poluídas têm mais casos de autismo, problemas no parto, prematuridade, baixo peso ao nascer, infecção, diabetes na gestação. Em geral, estresses tanto na mãe gestante quanto no bebê recém-nascido produzem substâncias inflamatórias que podem ser prejudiciais e vão aumentar o risco de problemas de desenvolvimento como um todo. Existe uma associação entre ácido fólico, vitamina D, ômega. Ela está falando aí sobre as possíveis causas de se ocasionar autismo nas crianças, nas pessoas, certo? Gente, infelizmente não vai dar, deixa eu ver, para falar do TOD. E o TOD é o transtorno positivo desafiador. Vocês viram que ela falou da síndrome de Asperger, que antigamente era o termo utilizado para definir pessoas que tinham autismo, e que após, se eu não me engano, a última década, a década de 90, passou-se a se definir pessoas que têm quadros autísticos como pessoas que têm transtorno do espectro autista e não síndrome de Asperger. Ou seja, antigamente a síndrome de Asperger era o termo utilizado para pessoas que tinham autismo, certo? Principalmente autismo grave e moderado. Mas com o tempo foi se modificando e hoje a síndrome de Asperger não é mais utilizado, certo? Agora é o transtorno do espectro autismo, que se divide em leve, moderado e grave, certo?
Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Quem sabe numa outra oportunidade a gente fala sobre o TOD. Ou vocês também, se tiverem curiosidade, vocês podem estar pesquisando a respeito. É uma outra dificuldade bastante comum que tem acontecido com muita frequência aí com muitas crianças. Então vamos ter uma atenção, vamos ter uma sensibilidade maior para estar observando esses sinais, né, dessas dificuldades de aprendizagem e encaminhando para os profissionais para que eles possam identificar qual o problema e façam a intervenção necessária para que essas crianças tenham uma aprendizagem melhor, para que elas desenvolvam suas habilidades, sejam verdadeiros ai, gente, tem hora que as palavras escapam da minha mente. Sejam verdadeiros campeões, pessoas campeãs, e que elas possam ter um processo de aprendizagem melhor, tá bom? Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Desculpa aí qualquer coisa, tá? Mais uma vez, que Deus continue abençoando a vida de cada um. E eu espero que tenha ficado muito claro cada assunto que foi falado aqui, que tenha ficado bastante claro para vocês, né? Desculpa aí as dificuldades de vídeo, de fala, né? E mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Não esqueçam de deixar seus comentários, tá bom? Ele é bastante importante para mim. Um abraço e até a próxima. Beijo, fiquem com Deus.